Amém, irmãos? Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus. Bom estar aqui. Nós vamos louvar a Deus, aproveitar que os irmãos tocam aí. Quem quiser ficar em pé, fica. Quem quiser cruzar a cabeça, curva a sua cabeça, feche seus olhos, coloque seus pedidos a Deus. Vamos tirar esse momento aqui e tentar a gente não se distrair. A palavra que eu queria trazer para vocês é curta, mas vamos tentar tirar desse momento aquilo que o Senhor quer extrair de nós. Amém? Alguém quer orar? Para começar? Amém. Chega aqui. Querido Deus, Chega aqui, chega aqui. Querido Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado pela essa tarde maravilhosa que o Senhor está trazendo aqui conosco. Pai querido, Pai amado, Senhor, vai tocando no coração daqueles que estão com o coração aberto e os ouvidos também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, traz também ministração para aqueles que estão escutando a voz do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. 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 Tenho esperado esse momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fale. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mais uma? Pode ir. Tem uma aqui. Hã? Tem uma aqui. Não, não dá bala. Se tiver mais facinho para todo mundo cantar, louvar aí, mais fácil. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor.
navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora o papai vai falar. Irmãos, vocês estão bem, né? Glória a Deus. Vocês sabem que eu tenho o privilégio de ter algumas experiências. O Espírito Santo fala comigo em alguns momentos. Hoje eu vejo que está um clima aqui de desânimo. E eu não sei se essa palavra é específica para alguém, mas parece que é algo meio geral. Muitos de vocês estão desanimados. E talvez seja pela época do ano. Eu tinha uma experiência quando meu filho estava hospitalizado. A época de Natal era uma época de bastante reflexão. Porque enquanto a gente estava lá no hospital internado com ele, eu e minha esposa, e ele à beira da morte, a gente via que o mundo lá fora estava normal. Inclusive nessa época do ano, o hospital ficava muito vazio, porque até os médicos viajavam. Então a gente tinha um sentimento muito ruim nessa época do ano. E talvez seja isso que eu estou sentindo aqui. Porque muitos de vocês ficam refletindo que vocês estão internados, afastados das suas famílias, e lá fora o Natal está acontecendo normalmente. As pessoas vão se reunir, vão celebrar, e vocês estão vivendo esse momento difícil aqui. E era exatamente esse sentimento que eu tinha. E para mim era muito difícil estar no hospital com meu filho à beira da morte, pensando que... Marcelo, tem que desligar isso, senão vai ficar dando microfonia. Pensando que lá fora
as pessoas estavam vivendo a vida normalmente. E embora eu entendesse que isso era natural, eu achava injusto. Quem aqui acha que é injusto estar na clínica no período do Natal? Levanta a mão aí. Levanta, irmão, não tenha vergonha não. Porque talvez essa palavra que Deus colocou no meu coração seja para você ouvir. E eu vou dizer algo de todo o meu coração, algo que eu aprendi nos corredores do hospital. Ninguém vai viver uma dor que é sua. Eu vou repetir isso. Você precisa entender. Ninguém vai viver uma dor que é sua. Por mais que nós, eu e minha esposa, tivéssemos uma família estruturada, pais, mães, sobrinhos, irmãos, irmãs, amigos, queridos, próximos. Naquele momento do Natal, eles estavam celebrando as suas vidas com as suas famílias. E nós estávamos no hospital vivendo a nossa dor. E Deus deu condição da gente atravessar isso. Era dolorido, foi dolorido. Para a gente era na época, especialmente a época do Natal, uma dor ao quadrado, porque a gente também queria estar celebrando com as pessoas que a gente amava, inclusive com o nosso filho que estava passando por aquela situação, sem escolher. E aí eu sei que alguns de vocês, e foi essa atmosfera que eu senti aqui a hora que eu cheguei, estão nesse cenário de desânimo, de falar assim, pô, eu podia estar aproveitando o Natal com a família. É ou não é verdade? Eu sei que é verdade. E talvez por isso que Deus me trouxe aqui, para te deixar uma palavra, para te alertar que essa dor que você vive hoje não é de ninguém que não seja você mesmo. E isso não é porque as pessoas lá fora não se importam. É porque isso que Deus está permitindo você viver, você precisa viver. E hoje eu vejo na minha vida, passado 10 anos dessa experiência, estou falando de uma situação que aconteceu em 2015. Hoje eu consigo enxergar o propósito. Mas precisou passar 10 anos. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então não queira entender hoje algo que não é o momento de você entender. Deus vai te revelar o propósito disso lá na frente. Porque ao contrário de nós, Deus enxerga tudo pronto. E a gente, quando está passando pelo processo, não consegue entender. Então a palavra que eu estou no coração para deixar para vocês é uma palavra de arrependimento, uma palavra de conserto, mas principalmente uma palavra de posicionamento. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, é que a dor converte. A dor que a gente passa, se a gente utilizar essa dor da maneira correta, Deus vai utilizar essa dor para nos converter verdadeiramente. Então, ao invés da gente estar vivendo a dor nessa posição de vítima, que muitas vezes eu me coloquei lá naquele hospital, por que eu? Por que comigo? A gente precisa entrar num lugar que Deus deseja que a gente entre, que é, para que comigo? E, irmão, você precisa entender isso. Eu demorei para entender. E eu estou aqui tentando encurtar o caminho para que você entenda. Mais rápido do que eu. Quando Deus permite a gente passar por algumas situações, não é para nos matar, não é para nos destruir. Mas é para nos transformar. E aí, se a gente não se permitir ser transformado por essas situações que a vida nos impõe, a gente desperdiça a oportunidade que Deus nos dá de ressignificar um momento difícil. Aleluia, Deus. Se você está aqui porque Deus assim permitiu, e é um fato, porque senão você não estaria aqui,
Você precisa entrar nesse lugar que Deus quer que você entre, de ressignificar esse momento difícil e usar isso para a glória dele depois. Então nós precisamos esquecer tudo o que está acontecendo lá fora e prestar atenção aqui nessa meia hora, para a gente tentar extrair do que Deus está querendo falar para nós individualmente e transformar um momento difícil em um momento que vai ser para a glória dele depois. Porque se você está aqui, você tomou uma decisão certa de querer mudar. Ninguém que está aqui estava satisfeito com o que estava acontecendo lá fora. Então você teve uma atitude correta, um posicionamento correto de falar assim, essa vida que eu vivia antes não me serve mais. Eu quero mudar. E para eu mudar, eu preciso passar por esse momento que não é fácil. Eu sei que não é. Mas a trajetória de Cristo, irmãos, também não foi fácil. E se Deus Todo-Poderoso se esvaziou da sua glória, veio em forma humana para morrer por mim e por você, e passou por tudo que ele passou, quem somos nós para não passar por aquilo que Deus quer que a gente passe? Será que a gente se acha mais importante do que Cristo? Cristo, irmãos, morreu por todos. O problema é que nem todos vivem como se Cristo tivesse morrido por eles. E aqui é um ponto que tem que doer no seu coração, assim como dói no meu muitas vezes. Porque todas as vezes que eu vou entrar num lugar de vitimismo, eu lembro que Deus não se vitimizou e Ele se entregou por nós. E aí a gente, ao invés de entender isso que Cristo fez por nós, e a gente ter uma atitude, uma postura e um posicionamento diferente, a gente fica se achando coitadinho. E a todo momento, o caminho mais curto que a gente quer tomar é o caminho da desistência. E isso é natural, não estou apontando o dedo para ninguém não. Se eu não vigiar, eu também caio nesse mesmo lugar. A cruz, irmãos, ela não foi simbólica. Ela foi sangrenta, violenta e dolorosa. Vocês conhecem a história. E ela nos exige uma resposta. Se nós entendemos o tamanho do sacrifício que Jesus fez por mim e por você, se a gente realmente teve a revelação dessa palavra no nosso coração, a gente precisa dar uma resposta. E aí a pergunta para nós, ela é bíblica e extremamente confrontadora. Se Jesus morreu por nós, o que nós estamos matando por Ele? Será que nós somos capazes de matar o nosso próprio ego por Jesus? Será que a gente é capaz de matar as nossas próprias vontades por Jesus? Porque a morte de Jesus, irmãos, nos salvou do inferno. Se eu creio que Jesus se entregou por mim, e que aquele sangue derramado pagou a minha dívida, eu estou salvo. E isso é a melhor notícia que a gente podia ter. Mas ficar esperando o momento da nossa morte, para a gente ter a nossa ressurreição e encontrar com Deus, é muito pouco. Porque se Deus se revelou para nós através da palavra que Ele nos deixou, através de Jesus, através dessa obra maravilhosa de salvação, é porque Ele quer que a gente entre num lugar para desfrutar disso tudo a partir de agora. Deixa eu te falar uma coisa, o milagre de Jesus na cruz não é só para quando a gente for se encontrar com Ele. É para que a gente entre num lugar de renúncia. E através da nossa renúncia, a gente ser transformado de dentro para fora. Quando você tomou a decisão de se internar para sair do vício, e foi uma decisão sua, ninguém está aqui obrigado. Se você quiser sair, levantar agora e ir embora, ninguém vai te impedir. E por que é que você está tomando essa decisão? É porque você entendeu que a vida que você vivia antes não presta. E para você viver uma vida nova, não na força do seu braço, mas através do Espírito Santo que habita em você, porque se você crê em Jesus, é uma promessa, você precisa se posicionar em renúncia. Porque se você não renunciar às suas próprias vontades,
você vai colocar o pé para fora e vai fazer o que não presta. E aí, se você perguntar para mim, como é que você sabe disso? É porque eu passei por isso. Então, só um verdadeiro posicionamento em Cristo vai poder fazer com que, de fato, você viva uma vida nova. A cruz de Cristo foi um ato único. A gente não vai ver isso acontecer de novo. Mas a nossa cruz, irmãos, é um ato contínuo. É um ato constante. E se a gente quiser permanecer no bom caminho, tem que ser um ato permanente. Se você acha que escolheu por Jesus uma vez só e está tudo resolvido, para a salvação você está certo. Mas para uma vida transformada, é preciso escolher por Ele todos os dias. E acredite, eu também preciso fazer essa escolha todos os dias. Talvez, se não mais pela bebida, pela droga, nos relacionamentos. Eu gosto de compartilhar com vocês as minhas fraquezas, para vocês entenderem que eu não sou diferente de vocês em nada. O pecado que Deus está me tratando agora é o pecado da ira. Pode não parecer, mas eu sou um cara extremamente estressado. Então, para eu sair nas alças com alguém, para eu ser estúpido com alguém, para eu querer agredir alguém, não demora muito. É o pecado que Deus está me tratando agora. E à medida que você se posiciona em obediência, e você responde ao chamado que Deus faz todos os dias, para que você não viva mais você, mas deixe Ele viver através de você, você precisa se posicionar em obediência. E isso tem muitos benefícios, mas também tem coisas que dificultam a jornada. O benefício é que o Espírito Santo passa a falar com você e dirigir a sua vida de fato. Em todas as coisas. Nas menores coisas. Você fala e Ele responde. E quando Ele não responde, já é uma resposta. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Só que essa caminhada, à medida que você obedece, Ele vai te puxando para águas mais profundas. Então você está nadando numa superfície, Ele te pede alguma coisa, você atende. E aí Ele te puxa um pouquinho para baixo. E você atende e Ele te puxa um pouquinho para baixo. E Ele vai te puxando para águas cada vez mais profundas. E quanto mais você obedecer, irmão, mais Ele vai pedir outras coisas. É como se Ele fosse tirando a venda dos nossos olhos aos poucos. Então o nosso olho está tampado com uma dezena de fitas assim. E Ele tira uma e pede alguma coisa. Você obedece, Ele tira mais uma. Até você enxergar aquilo que Ele quer que você enxergue. Então o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, não é o Evangelho só porque eu estou pregando, é o Evangelho que está na Bíblia. Ele é o Evangelho da renúncia. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, ele diz assim: e dizia a todos, quem dizia a todos? Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E aí nós precisamos perceber algo. E é uma fala que eu aprendi com o pastor Lucas, lá na comunidade do Evangelho Simples. No nosso coração tem um trono. Se nós estivermos no trono do nosso coração, Jesus está na cruz. Mas se eu quiser que Jesus venha para o trono do meu coração e tome conta da minha vida, eu tenho que ir para a cruz. E é o que o texto bíblico está dizendo. Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então Jesus não romantizou a vida do crente. Ele não suavizou nada. Ele deixou claro: você quer que eu administre a sua vida por você? Deixa eu sentar no trono do seu coração. E você vai para o meu lugar na cruz. Porque na cruz, Jesus não pode fazer nada, irmão. Nós precisamos chamar Ele para sentar no trono do nosso coração. E essa chamada é uma chamada diária. Ele deixou claro para nós. Nós queremos segui-lo. Vai ser necessário renunciar. E aí a gente não consegue dizer que a gente tem fé em Jesus se a gente não renuncia às nossas vontades, os nossos pensamentos e as nossas atitudes por Ele.
É preciso uma mudança. E não existe graça, irmão, sem mudança. Essa graça que, infelizmente, algumas igrejas estão pregando, de que você, uma vez salvo, não precisa fazer a sua parte, está errado. Não tem nada que a gente faça para merecer a salvação. Isso é um fato. É o sangue derramado de Jesus. Favor imerecido. Mas se eu tive a revelação de que Jesus morreu por mim, e de fato eu creio nisso, existe um fruto dessa graça recebida, que é viver por Ele, não mais por mim. E a gente precisa entender isso. Porque se a gente diz que entendeu que Jesus morreu por nós, mas a gente não tem uma mudança efetiva de vida, significa que de verdade eu não sou filho ainda. Para eu ser filho, eu tenho que me entregar na cruz e deixar Ele vir morar no meu coração. Não existe uma maneira de seguir Jesus sem renúncia. A obra da cruz, ela é completa, ninguém duvida disso. Mas a renúncia é a resposta a essa obra que Ele fez. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Muitos, mas muitos mesmo, vivem como se a salvação fosse apenas um evento emocional, e não é. Jesus não disse no texto, quem me aceitar será meu discípulo, não. Ele diz, quem me seguir. E qual é a forma de seguir Jesus? Negar a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo. Então não existe como uma maneira de seguir Jesus sem a própria cruz. É preciso a gente pegar a nossa cruz. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos, e aí a gente tem que ter um temor enorme em relação a isso, irmãos. Refletir se a gente não está nesse lugar de engano. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, iniquidade é você ter prazer no pecado. É você saber que é errado e de forma intencional permanecer no pecado. Se você faz isso, você não tem acesso à graça. E a gente precisa entender isso de forma definitiva. Porque senão a gente vai estar nos enganando. E a gente está indo a passos largos para o inferno. Vivendo uma vida miserável aqui. E não porque Deus deseja assim, não. O que Deus deseja é que a gente esmurre a própria carne, como diz o apóstolo Paulo. Para poder segui-lo. E quando eu abro mão das minhas vontades, porque eu quero viver uma vida com Jesus, e quero que Ele tenha o controle da minha vida, aí sim eu estou fazendo um culto racional a Ele. Você está entendendo isso, irmão? Não existe evangelho sem cruz. Não existe. Tem muita gente que profetiza, mas não renuncia. Tem gente que expulsa demônios, mas não renuncia. Tem gente que é usado por Deus, mas que Deus não se agrada. E aí aqui é uma coisa que pode gerar dúvida. Você pode se perguntar, mas pastor, é isso mesmo? Como que Deus pode usar alguém que Ele não aprova? Simplesmente, irmãos, porque Deus usa até quem não aprova para alcançar os seus filhos que estão perdidos. Ele usa quem Ele quer, da forma como Ele quer. Por isso que nós sabemos de grandes ministérios que os seus líderes têm práticas muito duvidosas e que alcançam muita gente para Jesus. Porque não importa o mensageiro, importa a mensagem. Agora, a gente como mensageiro, alguém que teve um encontro com Jesus, a gente tem que ter temor.
Não basta ter dom. A renúncia, irmãos, é a única resposta possível ao amor de Jesus. É a única resposta possível. E renúncia não é legalismo, não é religiosidade, não é moralismo, mas é a resposta ao amor de Jesus por nós. Quando a gente abre mão do nosso tempo, dos nossos recursos, para fazer algo por alguém, acredite, irmãos, eu não estou aqui em amor a vocês. Eu estou aqui em amor a Deus. E eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão. Então é uma consequência do meu posicionamento em amar a Deus, eu aprendo a amar o meu irmão. Vocês estão entendendo isso? Então o chamado de Deus para nós é a gente se posicionar em obediência, para que a gente possa viver o que está em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E aqui eu quero uma pausa. O texto não fala a fé no Filho de Deus, presta atenção nisso. O texto fala a fé do Filho. Então a nossa busca, como alguém que teve a revelação da palavra de Deus, é viver de uma forma que a nossa fé seja do tamanho da fé de Jesus. E olha o tamanho do desafio que é isso. Porque Jesus se entregou por mim e por você. E nós não vamos mais precisar, irmão, nos entregar na cruz para ser sacrificado como Jesus fez, como Jesus foi. Mas a gente precisa se entregar na cruz para entrar nesse lugar de renúncia. Então Paulo está nos dizendo nesse texto que o nosso eu precisa ir para a cruz. Que o nosso ego não pode mais governar as nossas decisões. Não é mais o nosso ventre que manda. Não é mais, irmãos. É a nossa decisão por Cristo. O texto não diz, eu estou tentando ser crucificado. Não. O texto diz, já estou. Já estou crucificado com Cristo. Então a renúncia não é opcional. A renúncia não é negociável. Não existe uma flexibilidade dessa decisão por Cristo. Se eu decido por Cristo, eu estou automaticamente crucificado. E é preciso decidir por Ele. Não tem jeito. A renúncia é o fundamento da santificação. E esse processo de santificação, irmãos, é até a gente se encontrar com Jesus. Ou porque a gente morreu, ou porque Ele voltou. E acredite, está próximo. Jesus realmente está às portas. Não sou eu que estou dizendo. Tem muitos teólogos que entendem muito das profecias de Jesus, muito mais do que eu que estão dizendo. E por que eu preciso renunciar? Porque se eu não renuncio, a minha carne vai dominar as minhas decisões, os meus pensamentos e as minhas atitudes. E onde a carne domina, o Espírito não governa, irmão. Então, se a nossa busca é uma busca por uma espiritualidade avançada, se eu quero de fato cada vez mais que Jesus preencha o meu ser, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. E vocês podem buscar conhecimento de Deus em várias coisas, não tem nada de errado nisso. Mas em primeiro lugar a Bíblia, irmãos. A Bíblia. A única maneira da gente não ser enganado por ninguém a respeito das coisas de Deus é se a gente souber a Bíblia. Se alguém falar alguma coisa do tipo, venha para Jesus, seus problemas acabaram, você vai saber pelo texto que está errado. Porque os grandes homens de Deus na Bíblia foram os que mais sofreram. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Só um apóstolo não foi crucificado. Não foi sacrificado. Só um. Foi João.
que morreu de velhice lá na ilha de Patmos. Todos os outros foram açoitados, crucificados, decapitados. Está disposto a entrar nesse lugar, irmão? Eu não acho que a gente vai chegar a esse nível de sofrimento. Mas renunciar às próprias vontades é um grande sofrimento para muitos de nós ainda. Romanos capítulo 8, versículo 5, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Ei, irmãos, presta atenção nisso. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E aí tem um monte de gente buscando paz, buscando preencher esse vazio, mas só anda segundo a carne. Vai conseguir, irmão? Não sou eu que estou dizendo, é o texto. Você quer ser cheio do Espírito? Você quer ter vida e paz? Seja cheio do Espírito. Você quer seguir segundo a morte? A caminho da morte? Ande conforme a carne. É o texto. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É o texto. Não estou inventando nada, está aí, leia na sua Bíblia. Está claro, mais do que claro. Aí alguém vai dizer assim, não, mas a interpretação, irmãos, esse texto não precisa interpretar, está escrito literalmente. A inclinação da carne nos afasta do caminho com o Espírito. Rouba a nossa paz, impede a santidade e nos distancia de Deus. Onde não há renúncia, irmãos, a carne governa, o pecado domina e o Espírito é apagado. Então não adianta orar por paz, por vida e viver segundo a carne. E o apóstolo Paulo vai mais fundo nos ensinamentos dele. Na carta aos Romanos, ele escreve no capítulo 12, versículo 1 e 2 assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, se eu perguntar para qualquer um de vocês, ou se eu fizer essa pergunta para mim mesmo, eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não quer, irmão? Todo mundo quer. Mas quem que está disposto a não viver pela carne? É isso, irmão. Precisa buscar viver pelo Espírito. Se eu buscar viver pelo Espírito, renunciar à minha própria carne, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está no texto, é promessa. O problema é que eu não estou disposto a sacrificar as minhas vontades e quero viver as coisas do Espírito. Não dá, irmão, incompatível. A carne briga com o Espírito briga com a carne. Um vai militar com o outro o tempo todo. Em que lugar que eu quero entrar? Renunciar é se oferecer a Deus. O ato de renunciar é o mesmo ato de Jesus ao se entregar na cruz. Ou ele não renunciou ao seu poder, à sua glória, à sua majestade por nós. Ele se esvaziou de tudo isso, irmão. E a gente não consegue dizer não para um copo de cerveja. Vocês estão entendendo isso? Amém. É muito pouco o que Deus quer de nós. É muito pouco. Se a gente comparar com a renúncia de Jesus, chega a ser vergonhoso. E essa renúncia, irmãos, não é uma vez só. Não é a hora que eu respondo a um apelo e venho aqui na frente. Essa renúncia é uma renúncia diária. E sabe qual é a verdade? A gente não consegue renunciar nem à distração para ouvir a palavra 30 minutos. É ou não é verdade? Verdade. E eu falo por mim também. Quantas vezes eu tenho que lembrar que eu não devo pegar o celular no meio do culto?
Ah, mas é porque a palavra não está... Aí a gente se acha julgador de sermão. Jesus não disse para nós, tome a cruz uma vez. Ele disse, tome cada dia a sua cruz. Nós precisamos, irmãos, morrer todos os dias. Aleluia, Senhor. Enquanto a carne vai tentar ressuscitar as nossas vontades todos os dias. Glória a Deus. Então é preciso morrer, irmão, todos os dias. Todos os dias. E aí nós temos exemplos muito brutos, exemplos muito fortes na Bíblia. Eu já estou me encaminhando para o final. Que são referências profundas de renúncia. Abraão. Vocês conhecem a história de Isaac? É a mais famosa. Um filho que ele pediu tanto para Deus, e quando Deus deu, Deus pediu de volta. Deixa eu falar uma coisa para você, grava isso no seu coração. Deus só vai dar para você o que você estiver disposto a devolver para Ele. É Deus, aleluia. É só isso. Se você ficar pedindo coisas para Deus que você não está disposto a devolver para Ele, não peça. Aleluia. Vocês estão entendendo isso, irmão? Sabe o que Deus me pediu esses dias? Sabe não? A minha empresa. Temer, eu quero você 100% para a obra. Vocês acham que é fácil renunciar a isso? Quantos anos de empresa? Algo que eu pedi tanto para Deus. O que vocês acham que eu respondi? Por enquanto não. Já entreguei, irmão. Glória a Deus. Fica a tua vontade. Não adianta brigar com Deus. A gente, com o tempo, e à medida que a gente busca, a gente entende que desobedecer a Deus vai dar ruim. Vai dar ruim, irmão. Quando Jonas desobedeceu a Deus, aonde ele foi parar? Vocês conhecem a história? Vai pregar em Nínive. Ah, não, sabe o que é? Não vou, não. Você quer parar na boca do peixe também, irmão? Abraão não renunciou só a Isaac. A renúncia por Isaac foi a mais famosa, talvez, a mais conhecida. Mas antes, Abraão renunciou a sua terra, seu conforto, sua família, seu entendimento. E por último, seu filho. E olha que para Abraão, Isaac era algo de muito precioso. Gênesis 22:2 conta isso. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas. Parece que Deus vai piorando, né? Lembrando Abraão de como ele amava Isaac. E vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto. E sabe o que Abraão fez? Obedeceu. Ainda mandou Isaac carregar a lenha. E se não é o anjo aparecer para ele e falar, para, ele tinha sacrificado. Renúncia, irmão, não é renunciar ao que você odeia. Por isso que muitas vezes vocês ouviram eu falar aqui que droga é bom. A sensação da droga é ótima. É ou não é? É claro que é. Mas é a consequência. Então a renúncia é renunciar ao que a gente gosta, ao que a gente ama. Mas nós temos outro exemplo muito bruto na Bíblia, Moisés. Moisés precisou renunciar ao seu poder. Hebreus 11:24 conta isso. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele falou, ele tinha escolha na frente dele. Ele podia aproveitar tudo aquilo que estava sendo oferecido. Ou ele podia escolher ir lá sofrer junto com o povo. E ele tinha muitas riquezas. E teria recompensa. Mas o que ele renunciou, irmão? Privilégio, riqueza, honra, poder, conforto. Porque ele escolheu viver o propósito.
Deus vai colocar diante de nós, irmãos, escolhas difíceis o tempo todo. Só que uma tem um resultado certo. Ninguém perde de desobedecer a Deus. Eu tenho convicção disso no meu espírito. E quando eu tomei essa decisão agora, de sair da atividade empresarial, para focar no que Deus me chamou para fazer. Vocês acham que tem quantas pessoas dizendo para mim que eu sou louco? Mas se tem uma, irmão, uma só pessoa, dizendo que esse é o caminho, eu já escolhi quem eu vou seguir. Graças a Deus. E aí, irmão, você entrar nesse lugar, eu estou querendo te convidar essa tarde, irmão. Não é para você escutar aqui conselhos. É a palavra de Deus. Exemplos bíblicos de pessoas que renunciaram em favor a Deus, em amor a Deus. Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Ele renunciou quando ele entendeu que aquilo estava afetando o seu coração. Então a decisão, irmãos, é uma decisão que antecede a atitude de obedecer. Ela é uma decisão, por isso que é transformação da mente. Não faz sentido. As pessoas que estão vendo o que Deus está construindo através de algo que Ele chamou eu para fazer e começou a mandar as pessoas para contribuir, as pessoas não estão entendendo. Porque as coisas com Deus não é de fácil entendimento. As pessoas naturais não conseguem discernir as coisas espirituais, irmãos. Não conseguem. Como que você está tomando uma decisão de abandonar um negócio de algumas dezenas de milhões de reais por ano de faturamento para ir para a praça pregar para quem nem quer ouvir? Porque para mim não importa o resultado, irmão. Eu estou agradando o meu Deus. Eu estou agradando o Deus que se revelou a mim, que me tirou do lixo de vida que eu tinha, que me transformou verdadeiramente de dentro para fora. E que para isso teve quase que levar meu filho, para eu poder escutar a sua voz. E graças a Deus, irmãos, que muitos de vocês aqui não vão precisar passar pelo que eu passei, para entender que a vida espiritual é tão real como essa aqui. O mundo espiritual não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. Eu não preciso ouvir o que você está pensando para saber o que você está pensando. Porque Deus revela. E isso é assustador, eu não sei para vocês. Eu tenho experiências como essa que para mim ainda são assustadoras. É fácil perceber quem de fato queria estar sentado aqui ouvindo e quem não quer. Agora, o que adianta você estar aqui sem querer? Você quer enganar quem? Deus não se engana, irmãos. Deus não se deixa enganar. Vocês querem um último exemplo para a gente finalizar essa conversa de hoje? Jesus. A renúncia de Jesus foi uma renúncia suprema, irmão. Ninguém nunca vai conseguir entrar nesse lugar, porque ninguém era Deus. Jesus passou por todo tipo de humilhação. Você já pensou que Deus se permitiu ter alguém trocando, fazendo ali, quando ele se sujava nas suas necessidades, bebezinho? Deus se permitiu ser limpo por alguém. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
A pior morte que podia ter na época. Era mais dolorosa. Jesus renunciou à sua glória, à sua majestade, à sua honra e, por fim, à sua própria vida. E aí talvez você esteja ouvindo eu falar aqui, se é que seu coração está aqui, o de alguns não está. E está pensando assim, pô, que legal, o cara vem aqui e fala tudo isso, mas e agora? Qual é a forma de renunciar de forma prática e profunda e ter experiências com Deus? E eu vou te falar, já falei aqui outras vezes. Tenta lembrar da última vez que você teve a sua experiência de droga que você mais aproveitou. Que você entrou naquele grau mesmo que você falou assim, nossa, estava daquele jeito. O grau é ótimo na hora do uso da droga. É ou não é? É. Agora, experimenta ter uma experiência real, genuína com o Espírito Santo. Não tem nada, irmão, que se iguale. Quando a glória vem mesmo, que você sente o Espírito Santo falando com você. Deus, aleluia. É nesse lugar que Deus está nos chamando para entrar, irmãos. E só tem um jeito, obedecendo. Nós precisamos renunciar à nossa vontade, através da palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia vence qualquer necessidade humana de satisfazer desejos imediatos. Renuncie a hábitos que alimentam a sua carne. Não dá para viver pelo Espírito, irmãos, frequentando alguns lugares. Vocês vão sair daqui, se você voltar para o boteco, vai dar ruim. Renuncie às suas desculpas. Ah, mas eu fui injustiçado. Ah, mas ninguém gosta de mim. Ah, mas a minha família é isso. Ei! É a sua vida com Deus. Aqueles que foram injustos com você vão responder para Deus. Trate da sua relação com Deus. Renuncie o controle da sua vida. Se você decidiu Jesus entrar no seu coração, irmão, larga as rédeas da sua vida. Renuncie o pecado oculto. Esse pecado que você está pensando aí. Renuncie ele. Mas ninguém sabe. Renuncia porque Deus sabe. E renúncia parcial, irmão, é desobediência total. Não existe obediência pela metade. Grave isso no seu coração. E para finalizar, irmãos, eu queria te lembrar mais uma vez. Jesus morreu por você. Jesus se entregou. E não adianta a gente dizer que ama Ele, se a gente não está disposto a matar tudo aquilo que desagrada a Ele. Nós precisamos eliminar as coisas na nossa vida que a gente já sabe que Deus se desagrada. E olha, as coisas que Deus pediu para mim não são as coisas que Deus vai pedir para você. Muita gente questiona assim, Temer, mas Deus, por último, falou para você parar de beber. Fez 2 anos agora. Mas, cara, eu não vejo problema você tomar um vinho com a sua esposa de vez em quando, uma meia taça de vinho. Se Deus falou que não é para eu beber, irmão, não é para eu beber nem meio ml de vinho. É Deus, aleluia. E se Deus pediu algo para você, por mais que pareça inofensivo na visão de outras pessoas, se Ele pediu para você, é porque para você não cabe. É Deus, aleluia. É simples. Aleluia. É individual. É intransferível. Então não adianta, irmãos, Jesus ter se derramado na cruz, aquela cruz ter sido erguida, o véu que separava a gente de Deus ter sido rasgado. Não adianta a salvação ter sido oferecida para nós, se o nosso coração continua no controle de todas as coisas. Nós precisamos sair do trono da nossa vida e deixar Jesus sentar lá. Esse é o chamado de Deus para nós. Entregar, renunciar, obedecer, morrer para si mesmo, viver para Ele. Esse é o chamado de Deus para nós.
Primeiro versículo que eu li no início da mensagem. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Não tem outra forma. Se você não estiver disposto, eu e você não estivermos dispostos a entrar nesse lugar, é melhor nem começar. Não adianta. Se você tiver com um pé no mundo e um pé no reino, deixa eu te dar um conselho que nenhum pastor vai dar. Cai no mundo de uma vez, irmão. Não adianta. Não adianta. Não tem meio termo. Não tem. E você pode não gostar de ouvir isso, não estou nem aí. É a verdade. Nunca deu certo. Capítulo 3 de Apocalipse, irmão. O que diz o capítulo 3 de Apocalipse? Você não é frio nem quente. E o morno Deus vai fazer o quê? E aí adianta eu vir aqui e pregar outra coisa? Não sou eu, irmão. Só que infelizmente tem muito marmanjo com barba na cara que não gosta de ouvir. Verdade. Fala mesmo, papai. E eu precisei ser confrontado com verdades para eu entrar no lugar de que Deus queria que eu entrasse. Não adianta passar a mão na cabeça e estar induzindo vocês a um erro que vai levar vocês para o inferno. Como muita igreja faz, infelizmente. Quer agradar todo mundo e desagrada a Deus. A gente tem barba na cara, a gente precisa entender o que é verdade. E aí, o Marcelo vai tocar um louvor para nós agora. E eu queria fazer uma oração de olho aberto. E se você quiser repetir comigo, repita. E se não quiser, não repita, fica à vontade. Mas tem que ser de coração, irmão. Para a gente entrar nesse lugar de obediência. Não é um caminho fácil, mas é a melhor decisão que eu já tomei na minha vida e eu te convido a tomar também. Entre nesse lugar de obediência. Se você quiser, repita comigo. A cruz de Cristo te salvou. A sua cruz vai te santificar. A cruz de Cristo venceu o pecado. A sua cruz vence o seu eu. A cruz de Cristo abriu o caminho. A sua cruz te mantém no caminho. Nós estamos preparados, irmãos, para tomar a nossa cruz e seguir Jesus? Então essa é a pergunta que eu queria fazer para você hoje. Você quer fazer essa entrega total hoje, irmão? Sem ressalvas. Falar, Senhor, senta no trono do meu coração. Então vem aqui na frente que eu quero orar com você. Pode tocar aí, Marcelo. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse momento. Eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor apague do coração dos irmãos se eu falei alguma bobagem, se eu pesei a mão demais. Mas que se as coisas que eu falei, Senhor, fizeram sentido segundo a sua própria palavra. Porque a sua palavra foi pregada, Pai. A sua palavra, o seu texto, aquilo que o Senhor nos deixou, foi pregado nessa tarde. Que o Senhor sedimente no coração dos irmãos. Faça com que o seu Espírito Santo, Pai, os convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu também quero te pedir, Senhor, que o Senhor tire do meio de nós espíritos imundos. Tire, Senhor, espíritos que querem contradizer o que a sua palavra diz. Tire do meio de nós, Pai. Tire do meio de nós. Não permita, Pai, que espíritos contrários à sua palavra permaneçam nesse lugar, Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê capacidade, Senhor, desses irmãos enfrentarem, Senhor, as suas mazelas, as suas incoerências. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê, Senhor, a esses irmãos a capacidade, Jesus, de resistir às investidas do inimigo. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê, Senhor, condições, Pai, deles permanecerem no bom caminho,
Que o Senhor dê, Jesus, a esses corações o renovo necessário para entrar nesse lugar, Jesus, de transformação, Pai. Faça isso, Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, entre com providência, entre, Senhor, com condições, com tudo aquilo que é necessário, para que eles permaneçam no caminho que eles começaram, Pai. Ô Senhor Jesus, derrama, Senhor, da Sua glória, entre, Senhor, com a Sua providência, Pai. Faça, Senhor, deste lugar um lugar de verdadeira transformação. Dê a eles cada vez mais o convencimento do que é pecado, Senhor, para que eles busquem a Sua justiça. E dessa forma, Senhor, entrem, Senhor, no caminho que o Senhor deseja. Dê, Senhor, condições de que corações sejam renovados. Que o Senhor consiga, Pai, em nome de Jesus, através da Sua palavra, sedimentar aquilo que o Senhor deseja nos corações, Pai. Eu quero declarar, Senhor, que esses homens em processo de regeneração, em processo de restabelecimento, sejam usados, Pai, para a honra e glória do Seu nome, Jesus. Que sejam, Senhor, sal da terra e luz do mundo, como diz a Sua palavra. Em nome de Jesus. Na Bíblia estava escrito, no Novo Testamento, Canaã na Galileia, Jesus foi a um casamento, transformou a água em vinho, deu ao povo pra beber, mostrou a Sua glória, Sua graça e Seu poder, porque Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Jesus curou um cego, entrando em Jericó, salvou samaritana lá no poço de Jacó. E no Monte das Oliveiras, Seu poder Ele mostrou. 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou, porque Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. E em Cafarnaum milagres também fez, curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez. E no Monte das Oliveiras, Seu poder Ele mostrou. 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou, porque Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Jesus fez maravilhas, está fazendo e vai fazer. Só não faz na sua vida, só porque você não crê. Ele salva o pecador, dá alegria, gozo e paz, cura as enfermidades e expulsa o Satanás, porque Cristo tem poder,